muita coisa mudou ao nosso redor. Diferentes áreas que não eram assim áreas tão sensíveis passaram a ser. Problemas que nós nunca tivemos, passamos a ter. Problemas que provocou a saída de uns, mas também a chegada de outros. A verdade é que nós olhamos para o cenário à nossa volta, famílias estão mais desconectadas, jovens estão mais confusos com respeito à sua fé, e coisas que nunca nos ameaçou passaram a nos ameaçar. Hoje nós temos um coração agitado por conta das crianças. Nós não sabemos ao certo o que o futuro nos reservará em termos de como educar filhos e como orientá-los no caminho do Senhor. A escola virou um palanque político. As universidades e todas as casas de ensino do país se tornaram, de repente, uma casa de propagação de ideias e de conclusões que, em muitas áreas, vão na contramão do Evangelho. Nós nunca provamos um clima tão mórbido concernente às questões espirituais quanto hoje. Eu ando perturbado. Quarta-feira fiz um grupo de oração com as crianças que estavam presentes no culto, para orar com elas. Meu grupo de oração na quarta-feira, no momento de oração em grupo, foi com as crianças. E eu, quando orava pelas crianças, sentia no coração agonia, pressão. São dias maus. Mas se por um lado a sociedade definha e apodrece na sua pecaminosidade, por outro lado a igreja não consegue dar resposta a isso. Nossos jovens, grande parte deles estão caídos, sem ânimo. Somos ameaçados em todas as áreas. Os casamentos ameaçados pelo divórcio, os relacionamentos entre marido e mulher ameaçadas pelo adultério, jovens sequestrados pela fornicação ou pela homossexualidade. Nós estamos, de fato, num momento histórico do cristianismo no mundo, em que nós necessitamos de uma operação sobrenatural do Espírito Santo. Não que uma situação como essa não acontecera em outros momentos do passado. Nós, em outros momentos do passado, ou o povo de Deus, já mergulhou em trevas e foi restaurado pelo Senhor, foi renovado pelo Senhor. A história do povo de Deus nas Escrituras é uma narrativa sucessiva de quedas e restauração, ou, se preferirem, períodos de esfriamento e confusão, seguidos de outros períodos de renovação. Avivamento não é um tema estranho nas Escrituras, conquanto essa palavra não esteja presente na Bíblia. Avivamento é trazer à vida aquilo que outrora esteve vivo e agora está adormecido.
pois a relação do povo de Deus com o Deus da Bíblia vem sendo sucessivamente, historicamente, passando por momentos de calamidade e de renovação. Nós percebemos que os cenários, as épocas mudam. Mudam os tropeços, mudam as tentações, e esses tropeços são repetitivos em outros casos, criando o que nós chamaríamos de alguns pecados históricos que acompanham o povo de Deus ao longo da sua existência. Mudam as personagens, mas o enredo decadente é o mesmo. Você vai encontrar Davi tropeçando em pecados sexuais, ao passo que você também vai encontrar na narrativa histórica bíblica um jovem fugindo do pecado de tal modo que ele deixa a sua capa nas mãos da sua sedutora. Foi o caso de José do Egito. Mas geralmente o tempo acaba por mostrar-nos que ele causa rachaduras nas defesas espirituais do povo de Deus, e uma geração após outra geração repete o mesmo padrão pecaminoso, expondo a períodos inteiros de esfriamento espiritual, sugerindo a necessidade de um avivamento. Hoje nós vamos meditar sobre um desses períodos históricos que acabou num grande avivamento nos dias de Elias, personagem usado no Novo Testamento como um paradigma no campo da oração. Diz que Elias era homem semelhante a nós, diz Tiago, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A história desse profeta pode ser lida no primeiro livro dos Reis, mas o nosso campo de estudo vai ficar entre os capítulos 16, 17 e 18 de 1 Reis. Antes, porém, eu preciso dar um passo atrás para mostrar para você mais ou menos o contexto desses eventos em 1 Reis, capítulo 16, 17 e 18. Deixa a sua Bíblia aberta. Nesse texto você vai ler comigo alguns versículos à medida que a gente for evoluindo na exposição da mensagem dessa manhã. Esse vai ser o nosso campo de estudo. 1 Reis, capítulo 16, 17 e 18. Dando um passo atrás para melhor configurar o background do que está acontecendo, Israel havia mergulhado num tempo de profunda escuridão espiritual. O reino havia sido dividido por Jeroboão muitos anos antes, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, de modo que o reino do norte passou a se chamar Israel, formado por 10 das 12 tribos, e o reino do sul é chamado de Judá, composto da tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim. A verdade é que Jeroboão se torna rei do reino do norte e estabelece uma norma pecaminosa que vai atravessar a história, ameaçando o povo de Deus todo o tempo, até os dias atuais. E as nossas ameaças, eu chamo de tríade da decadência, que ameaçou o Israel nos dias de Jeroboão e que seguiu ameaçando rei após rei até os dias de Elias.
São 3 os problemas crônicos que você encontra na história da formação desse Israel dividido. O primeiro é a idolatria. E quem institui idolatria é o próprio rei Jeroboão, que se tornou rei, que se fez rei no Reino do Norte. Ele estabelece um culto estranho, colocando um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan, para que o povo do norte não descesse ao sul para cultuar a Deus, conforme o Senhor havia dito que deveria ser. E, portanto, ele define historicamente 3 pecados que vêm ameaçando o povo de Deus ao longo de toda a sua história, no Velho e no Novo Testamento até os dias de hoje. Esses são os pecados a serem vencidos para que nós possamos ter a renovada esperança de um avivamento hoje e sempre. O pecado da idolatria, o pecado da divisão e o pecado do falso culto, que são 3 expressões sutis que se manifestam hoje no meio evangélico sem que nós tomemos atenção. Mas podemos ser capturados por um desses 3 pecados ou ainda pelos 3 juntos: idolatria, divisão e falso culto. A história que nós pretendemos abordar com os irmãos se desenrola a partir do capítulo 16 de 1 Reis, e ela se desenrola nesse Reino do Norte, nesse Israel dividido. Onri, futuro pai de Acabe, era comandante do exército do Reino do Norte e assume o trono depois de Zinri ter conspirado contra Elá, o rei, mas permaneceu no trono apenas 7 dias. Foi um reinado muito curto. Depois de saberem que Zinri conspirara e matara Elá, o povo proclama um rei sobre Israel. Nem suspeitando de que ele seria a porta por onde a calamidade e a destruição entrariam no Reino do Norte, impondo talvez o pior período de toda a história de Israel narrado no Velho Testamento. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 25, diz: fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quanto foram antes dele. E o mais incrível é que as mesmas palavras vão descrever seu filho Acabe, no capítulo 17. São as mesmas palavras, sem tirar nem pôr. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. É que se nós não interrompermos esse fluxo pecaminoso que vem da idolatria, do falso culto e de uma ideia de divisão, nós vamos passar pela vida experimentando o pior que deveríamos experimentar, que poderíamos experimentar, quando na verdade nós podemos acessar essa tal vida extraordinária, cheia do Espírito Santo, que torna cada um de nós em testemunhas vivas do Evangelho de Jesus no meio da sociedade em que vivemos, ameaçada pelo ateísmo, ameaçada pela agenda LGBT, ameaçada por uma série de elementos que a Bíblia Sagrada coloca como inegociáveis para que você se apresente diante de Deus de modo vivo e aceitável.
Em 1 Reis 16, 26, vai dizer que Onri andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Não há pecado que mais irrite a Deus do que a idolatria. E não há idolatria mais sutil do que aquela que ultrapassa a ídolos tangíveis. Quando os ídolos passam a ser do coração. Essa idolatria nos aprisiona. Essa idolatria, meus irmãos, vem fechando as comportas celestiais. Esse é um pecado que se ensina de geração a geração. Onri estava agora no trono de Israel, mas ele continuava a andar nos mesmos caminhos do fundador daquela divisão e falso culto implantado na nação. É dele que vem Acabe, aquele famoso rei com o qual Elias tem um atrito. Onri gerou Acabe. Este casa-se com Jezabel e se torna rei de Israel depois da morte do seu pai. Jezabel significa Baal exalta, ou Baal é marido de. O Novo Testamento relaciona essa rainha, que não era judia por natureza, ela era dos sidônios, era uma sidonita ou uma sidônia, conforme você quiser. Acabe quebra um mandamento de Deus sobre casamentos mistos, que é um outro problema que hoje nos ameaça a igreja, ameaça a vida da comunidade, com jovens se relacionando com outros jovens que não temem ao mesmo Deus. Esse não é um pecado atual, isso é um pecado que vem já de muito tempo. O Novo Testamento relaciona Jezabel com a prática da prostituição e dos falsos ensinos. Quando a palavra de Deus é dita ao anjo da igreja de Tiatira, a palavra de Deus é forte e diz o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O espírito que operou nessa mulher, lá no passado, continuava agora importunando o povo de Deus, lá em Tiatira, levando-os a negociarem a moral sexual e levando-os também a negociarem a sua prática de culto. E o Espírito Santo chama a atenção dessa igreja, porque todo o desejo do Espírito é de nos renovar. O coração de Deus é de nos renovar. Mas há coisas que nós precisamos remover do caminho para que essa renovação aconteça. Deus tem providenciado tudo o que é necessário para nós lidarmos com o pecado. Mas há um ponto que Ele pode nos ordenar, mas não fazer por nós, que é a confissão de pecados. Precisamos aprender a confessar pecados com os olhos abertos nessa tríade que vem alejando o povo de Deus,
ao longo da história, sob a inspiração dessa mulher, profetas foram mortos em Israel, e um falso culto a Baal foi implantado. Jezabel financiava um sacerdócio paralelo no Reino do Norte. 450 profetas de Baal, mais 400 sacerdotes da deusa Azerá. Havia um culto pagão entre o povo de Deus. Paganismo nos nossos arraiais. E Deus intervém na história, visando um avivamento espiritual. E vai usar um homem, tão frágil quanto nós, tão carente quanto nós. Um homem que fora abalado pelas circunstâncias da sua luta espiritual e que fugiu de Deus e foi reencontrá-lo depois de uma caminhada de 40 dias pelo deserto. Esse homem é Elias. Elias é o homem escolhido por Deus para interromper esta escalada mortal, narrada no capítulo 17. Deus intervém na história visando um avivamento espiritual. E eu acredito que todo o desejo do meu coração, como um ministro do Evangelho, pode ser facilmente resumido aos anseios de Deus verbalizados no meio da igreja. Não sou eu, não é você, que clama pedindo a Deus por um avivamento. Leia comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Elias, o tesbita, porque Elias era da cidade de Tesba, uma cidade muito próxima ali do Carmelo, que é um monte que vai ser para nós o cenário de uma batalha, a batalha contra esses falsos profetas, que é uma região litorânea, atual cidade de Haifa, no norte de Israel. Mas está a noroeste, com os seus olhos ou a sua face voltada para o Mediterrâneo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E não chover sobre a terra, meus irmãos, era de fato uma demonstração de poder do único e verdadeiro Deus contra os falsos deuses adorados pelo Reino do Norte. Porque Baal, o deus da fertilidade, seus adoradores acreditavam que a chuva era o sêmen de Baal sobre a terra. E a primeira coisa que Deus fez foi cerrar os céus. Foi um tempo de seca. Gente, vocês não sentem a secura desses dias? Os irmãos não
porventura não sentem a ausência de um sopro que traga ao nosso coração o prazer de estarmos juntos, o prazer de adorarmos a Deus, de levantarmos nossas mãos e glorificarmos seu nome, o prazer do culto, o prazer da adoração pública, o prazer de divulgar o Evangelho em tempo ou fora de tempo, esteja em que condição for. Eu sinto essa secura. E assim como o Reino do Norte estava em crise, nós também estamos em crise. O primeiro ato de Deus foi humilhar o Deus da prosperidade do mundo antigo, tocando na área mais sensível das pessoas, que é na economia, cerrando os céus. Havia uma crise política em Israel, havia uma crise econômica em Israel, havia uma crise institucional em Israel. O rei estava casado com uma rainha gentia, mas a grande causa por trás de todas estas crises era uma crise espiritual. Você não percebe o mundo à sua volta? Você não percebe o Brasil? Crise econômica, crise social, crise política, à beira de uma crise institucional, os tecidos se esgarçando, a sociedade dividida, e todo mundo imaginando que a resposta está no voto. A resposta à nossa crise, por mais que votemos com nossas consciências, não está no voto. A resposta a toda essa crise é uma resposta espiritual. Nós estamos revivendo os dias de Elias. A idolatria se impõe. O mundo gospel tem novos ídolos a cada período, a cada temporada. O entretenimento gospel, o personalismo, o culto à personalidade, a imoralidade sexual já instituída dentro da igreja. E tem uma coisa, se você quiser colocar ordem nisso, as pessoas despedem da igreja e digam: não quero isso. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo para que essa crise se perpetue. Estes ídolos precisam ser removidos. Esses ídolos precisam ser destruídos. Nossos jovens e nossos velhos e nossas crianças precisam ser atraídas pela força do Espírito. E esse entretenimento gospel, que se desdobra nas diferentes comunidades das mais diversas denominações, sob o rótulo gospel, nós temos o carnaval gospel, nós temos a boate gospel, nós temos as festas juninas gospel, e sabe-se lá mais o que outros ídolos nós não seremos capazes de edificar. E tudo isso removendo do centro a pessoa irremovível para nós, Igreja de Jesus, que é Cristo. Cristo é o centro da igreja, Ele é a razão de estarmos aqui pela manhã, voltarmos aqui à noite, adorarmos ao Senhor. Nós não estamos aqui movidos por uma festa, nós não estamos aqui movidos pelo gozo do entretenimento.
nem devemos estar por força de um nome, que não seja o nome de Jesus. E por mais que a moral bíblica e a moral cristã, de fato, faça parecer ao mundo de uma forma quase que genérica, total, um discurso retrógrado, na verdade, ser fiel às Escrituras é a única coisa que nos resta. A única coisa que nos resta, porque no final, você vai ouvir a seguinte palavra: muito bom, servo bom e fiel. É a fidelidade às Escrituras que nós precisamos buscar como igreja. Outro detalhe que foi problema no Reino do Norte e é problema para nós hoje é a divisão. Nós jamais em nenhum outro tempo a unidade foi tão agredida. A cada dia surge uma nova igreja e corações se dissociam da expressão comunitária de fé. O movimento dos desigrejados, gente que vai buscar ser cristão fora da igreja. Há duas coisas que você não pode fazer sozinho. Você não pode casar sozinho e você não pode ser cristão sozinho. É uma ilusão. Os falsos cultos, bem, eu não preciso enumerar aos irmãos quanta expressão antibíblica e antropocêntrica há no culto evangélico hoje, em nome do progresso, do alinhamento com a cultura e com os pensamentos da atualidade. Há falsos cultos espalhados por todo lado. Você pode escolher, você pode optar por qual culto você ir e admitir em sua vida. O drama se arrasta para o capítulo 18, ele profetiza seca no capítulo 17, e no capítulo 18 diz assim: muito tempo depois, não sabemos quanto tempo, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 17. Vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. É assim que os profetas são normalmente lidos ou interpretados. Um perturbador, um causador de problema. És tu, ó perturbador de Israel, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, que é plural de Baal. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Ela não somente perseguiu o povo de Deus, matou os profetas. Obadias, um piedoso judeu da casa palaciana da época, sustentou cerca de 100 desses profetas numa caverna, para que Jezabel não matasse todos. Então havia um sacerdócio idólatra, que alimentava um culto falso, tudo sustentado pela rainha Jezabel. Os versos de 30 a 38 dão elementos finais a essa
colocação. Vamos ler. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. Se você prestar bem atenção, Elias não restaurou o altar colocando 10 pedras, que era o número das tribos alinhadas no reino do norte. Não, ele põe 12, desfazendo a ideia da divisão, restaurando a unidade do corpo, restaurando a unidade nacional. Ele põe 12 pedras sobre o altar restaurado. É um detalhe bíblico que nós precisamos tomar atenção. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor, verso 32. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Era tempo de seca, mas como uma oferta de libação, ele pega 4 cântaros d'água e joga sobre os sacrifícios expostos no altar restaurado. A água corre pelo altar, preenche o rego ao redor do altar, a canaleta ao redor do altar. Enchei de água os 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E o culto ao Deus estranho terminou naquele dia, com fogo de Deus descendo sobre o altar restaurado. Irmãos, eu sou crente há 44 anos, crente, operando como pastor ordenado há mais de 35 anos, e eu posso lhes garantir que nesses anos eu nunca vi seca como esta.
Eu nunca vi culto a deuses estranhos quanto os cultos. E nós precisamos reposicionar o Senhor no centro dos afetos espirituais do povo de Deus e restaurar o culto. Nós não podemos perder o ânimo da simplicidade do cântico de hinos centrados na pessoa de Cristo e sua obra, do cântico de hinos centrados na glória de Deus, e depois a exposição clara da palavra do Senhor. Do que mais nós precisamos? O que Elias fez foi restaurar a consciência daquele povo de que eles não eram um reino sozinhos. As 10 tribos não constituíam um reino sozinho. Precisava haver a reunificação da nação. Deus precisava ser reposicionado. O culto cristão, deixa eu aproveitar esse momento para dizer aos irmãos, o culto cristão tem Cristo no centro, e não o homem e seus anseios. Não são almoços e jantares, é a mesa do Senhor. Não são grandes festivais, com exposição musical, profissional. São só servos de Deus, que receberam dons e capacidade artística, para nos ajudar na liturgia, acompanhando os cânticos com música, e embelezando esse momento que é só de Deus. É só de Deus. Tudo que encobre Cristo e o Evangelho, e põe qualquer outra coisa no centro, é idolatria. Seja a figura de um homem, de uma mulher, de um ser humano, de um rei, de um presidente, de membros do Senado, da Câmara, ou do Supremo Tribunal Federal. Irmãos, nós fomos tirados desse mundo. O nosso olhar precisa ser vigoroso, querendo apenas Jesus e nada mais, sem tentarmos impor nossas agendas, nossas preferências, nossos gostos pessoais. Podemos estar andando de braços dados com novos Baalins. Avivamento nada mais é do que o reposicionamento de Cristo no centro de todos os nossos afetos espirituais e a dependência. De que o Deus Todo-Poderoso, que revelou a sua palavra para nós, reclame para si a glória devida ao seu nome. E Ele reclama para si a glória devida ao seu nome, respondendo com fogo. É o fogo de Deus que ajusta o nosso culto a Ele, queimando nossos ídolos, destruindo os nossos conceitos, que podem ser facilmente classificados como prostituições interiores do coração. Amados, servos de Deus, por quem eu oro permanentemente, nós temos que expor e vencer essas 3 áreas que colocou Israel em escuridão e vem pondo a igreja em escuridão. A idolatria dos nossos dias, quando queremos mais do que Jesus. Desculpe, Paulo teve que dizer aos gregos, acostumados aos seus festivais, acostumados às suas festas, ao deus Baco. Paulo teve que dizer aos coríntios: decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado.
Se você deseja algo além de Jesus, você não está enamorado da idolatria, você já está casado com ela. A divisão, em toda a sua diversidade, é um drama, um problema, um câncer para a igreja. Parece que nós não conseguimos alertar aos santos quanto à terrível e complicada ação maligna contra nós, de modo a que estejamos divididos por denominações, divididos dentro das denominações, divididos no âmbito da igreja local. Corinto estava dividida no entorno de 3 nomes. Um era de Cefas, outro de Paulo, outro de Apolo. E precisamos resistir às seduções dos falsos cultos. Sinceramente, queridos, se nós não olharmos com total e completa humilhação do coração, colocando-nos à parte, nós vamos perpetuar esse quadro de derrota, de secura. Não há chuva sobre nós. Mas que bom que Elias era um homem como nós e orou. Diz a Bíblia que Elias não fez outra coisa. Elias orou. O doutor Spurgeon dizia que a temperatura espiritual de uma congregação pode ser medida no culto de oração e no quanto essa congregação está comprometida com a oração. Nós só veremos novas chuvas se ouvirmos o som que vem das Escrituras, nos dizendo que Elias orou, que no seu tempo de crise política, econômica, institucional em Israel, o que fez o profeta foi orar. Orar. Quarta-feira passada eu compartilhava com os irmãos que orei com as crianças e vou fazer de novo nessa quarta, esperando que você traga seus filhos. Não venha para o culto de oração sozinho, não. Vem, traz as crianças, vai ter atividade para ela e eu vou orar com elas. Eu de um lado com os meninos, a Lourdes do outro com as meninas. Nós vamos orar. Porque não há o que fazer. Irmãos, entenda. O nosso empreendedorismo religioso não é resposta para isso. Nossa capacidade de planejar, de arrumar tudo dentro da cabeça, dentro de uma agenda pesada. Eu sei o que é isso. Eu trabalhei sobre essa ênfase. Tudo o que Deus queria que o seu profeta fizesse foi ir para o pé de um ribeiro que estava secando, passar um tempo sendo sustentado por corvos, deixar passar aquele período nebuloso da seca e orar. Foi Deus quem mandou o profeta orar. E quem está nos mandando para o quarto secreto continua sendo o próprio Deus.
porque nós não olhamos para o lado e, contrariamente aos diversos entendimentos e compreensões do nosso dia, o que nós precisamos não é um coach gospel para dizer para nós que nós somos o centro de Jesus. O que nós precisamos é de trazer Deus de volta para o centro do culto. Nossos falsos cultos precisarão passar por uma readequação. Não sei se você notou, talvez você tenha cantado por força do hábito, mas toda a nossa liturgia hoje, desde o Salmo, quando nós cantamos, começamos a entoar salmos dizendo, perguntando, por que estás abatido, ó minha alma? Sim, irmãos, a minha alma anda abatida. E não é por ausência de absolutamente nada que nós como seres humanos necessitamos. A comida, há recursos, embora não tanto quanto no passado, mas recursos que nos garantam a sobrevivência como igreja, mas a alma continua abatida. E a resposta não está nos recursos. O salmista diz, espere em Deus, eu ainda o louvarei. A resposta é espiritual, sempre. Durante a ceia, nós cantamos em salmos. A minha alma suspira e desfalece, como o coração de um ser humano apaixonado pelo Deus vivo. É quando a fé vai além da forma, e você toca no plano que é o grande mandamento das Escrituras, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, alma, entendimento e força. E esse amar a Deus não deixa lugar para amar outro Deus. E há muitos deuses. O dinheiro é um deles. O sexo é outro deles. E enquanto esses deuses estão sendo adorados abertamente, o culto a Jesus fica cada vez mais minguado. Queridos, nessa manhã eu quero convidá-los a tentar encontrar dentro do seu coração qual é o seu ídolo. É a sua própria vontade, é o seu próprio querer, é você que é o ídolo de si mesmo. O que você tem feito em nome da unidade do corpo de Cristo? E o quanto o seu coração está fixado no culto cristão, quando a gente só quer Jesus e nada além de Jesus. Vamos reclinar nossas cabeças para a oração. A resposta bíblica aos pecados não é ignorá-lo. A resposta bíblica aos pecados é confessá-los. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor da igreja, nosso Senhor, nós comparecemos diante de Ti nesta manhã, declarando que nós temos visto que muitas das circunstâncias que tomam lugar nas nossas vidas
hoje no Brasil já tomaram lugar em Israel, em outro período histórico, séculos antes de nós. E ali o Senhor queria reposicionar o elemento central do culto cristão, que é Cristo e nada além de Cristo. Senhor, nós nos achegamos a Ti com nossas mãos manchadas pela idolatria dos nossos dias, nossa consciência, ó Deus, aviltada pelos diversos dramas que vão se desenrolando no seio da igreja evangélica no Brasil e no mundo. Estamos imersos, ó Deus, em idolatria, falso culto a falsos deuses. Nós não queremos manter uma relação utilitária contigo. Nós nem estamos em posição de fazermos isto. Tu és Deus e nós somos tuas criaturas, tu és o Senhor e nós somos teus servos. Não andamos à procura de grandes coisas, nem de coisas demais para nós. Nós queremos de volta a simplicidade da fé cristã, Senhor. Que nós nos alegremos e que, ó Deus, gozemos da suficiência que há em Cristo Jesus. Abençoa nossas vidas nesta manhã. Te apresentamos nossos diferentes ídolos, só o Senhor saberá apontá-los com precisão. Mas seja como for, nós queremos abrir mão de cada um deles, para estarmos inteiramente diante da Tua presença, Senhor. De modo que para nós, o viver, o adorar, o permanecer vivo é Cristo. Não deixando de ver que o morrer é lucro, mas ansiamos por Cristo, por mais de Cristo, por mais de Jesus, por mais do seu puro e santo amor, por mais de Ti mesmo, ó Salvador. Como diz o velho hino, ó Senhor, restaura a centralidade de Cristo e do seu Evangelho no seio de nossa comunidade. Que nós abramos mãos dos métodos, imaginando que podemos controlar o incontrolável. Sê, ó Deus, o Deus de Elias entre nós. Ajuda-nos a restaurar o altar. Ajuda-nos a reposicionar a ideia, a visão plena do corpo de Cristo, para que o Senhor responda com fogo e nós tenhamos um novo tempo, já não mais esse tempo de desprezo e de vergonha, Senhor, que nós temos arrastado nos últimos tempos, com a derrota, por elementos, ó Deus, carnais, e o Senhor diz que essa sabedoria é animal e demoníaca.
Concede que o nosso coração deseje só Jesus, apenas Jesus, e que nós busquemos em Ti uma vida santificada, para a glória do nome de Jesus Cristo, o Salvador. Confessamos nossos pecados. Fizemos isso no momento da ceia e fazemos isso, ó Deus, no fim desse sermão. Confessando os nossos pecados a Ti, rasgando os nossos corações perante a Tua face, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor responda com fogo, trazendo o perfeito juízo aos ídolos, aos novos ídolos desse tempo, que vão tomando o nosso coração, que vai tomando a nossa consciência, o universo da nossa imaginação, e que vai nos barrando o caminho em direção a Jesus, levando-nos a falsos cultos. Senhor, queremos cantar, sim, como um tributo de honra e de glória ao único que é digno de toda adoração. Nós queremos louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, queremos ler a Tua palavra, ler, interpretar e aplicar a Tua palavra, ó Deus, porque o Deus de Elias é o mesmo de Abraão, de Isaque e de Israel, e foi esse Deus que Jesus revelou em sua face, o Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Senhor, concede-nos graça para trabalharmos na força do Teu Espírito. Desperta-nos para o culto de logo mais à noite. Desperta-nos para o culto de oração na quarta-feira. Elias orou e queremos orar. Nós não queremos inventar, Senhor meu Deus e meu Pai, nenhum mecanismo natural, humano, nosso. Pelo contrário, abrimos mão de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que é natural, de tudo aquilo que pode trazer a chancela do nosso nome, para engrandecer e glorificar apenas o Teu nome, ó Senhor. Dá-nos uma tarde, ó Deus, na Sua presença, uma tarde em que possamos, Pai Celestial, gozar da percepção de que o Senhor está entre nós. Abençoa os diversos momentos de confraternização da família, ó Deus, sentados ao redor da mesa nessa tarde. E logo mais à noite, traga-nos de volta para acompanhar essa nova série, Igreja Alerta, para nós observarmos as diferentes sutilezas do inimigo em nossos dias. Leva-nos em paz, abençoa-nos no caminho de volta, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ide na paz, queridos, eu os vejo logo mais. Deus os abençoe.